Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica. O tema está maravilhoso, falando sobre evangelização. Compromissados com a evangelização. Você, querido irmão, já está compromissado com a evangelização? Se você não está, eu quero convidar você a se comprometer com Cristo, em pregar o evangelho dele, o evangelho da salvação. A Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. É um mandamento do Senhor, uma ordem. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Como disse o pastor Epaminondas no bloco passado, essa responsabilidade, essa incumbência não é apenas conferida aos ministros do evangelho, aos pastores, aos evangelistas, aos diáconos, não, aos líderes. Ela é de toda a igreja. Cada crente tem essa responsabilidade. Pastor Epaminondas, e nessa perspectiva, a gente precisa compreender um pouco a nossa teologia pentecostal. A igreja, ela prega no poder do Espírito. Ela prega impulsionada, guiada, orientada, inspirada pelo Espírito de Deus. E nesse fervor e nesse fogo, pastor Epaminondas, nós temos uma teologia que ela se difere um pouco de algumas teologias, né? Outras que se advoga a ideia de que o Senhor Jesus ele morreu apenas por alguns, que a sua expiação seria limitada. O senhor pode falar um pouquinho para nós dessa nossa teologia genuinamente pentecostal e fazer a diferença entre a teologia, a expiação limitada e a ilimitada? Precisamos destacar muito bem e não deixar dúvidas que a teologia pentecostal ela tem uma herança primordialmente bíblica. A herança da nossa teologia, ela não tem intermediários, ou seja, nós não dependemos do que falaram os reformadores, com todo respeito aos reformadores da igreja, com todo respeito aos teólogos pós-reforma, mas a nossa teologia pentecostal, ela é extraída diretamente da fonte original, as Escrituras Sagradas. O pentecostalismo, como doutrina basilar da nossa igreja, e com base nessa doutrina pentecostal, nós entendemos que a morte de Jesus Cristo, essa doutrina, a doutrina da expiação, que nós vamos falar aqui pontualmente sobre essa doutrina, ela é fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós poderíamos aqui citar dezenas de textos, de passagens bíblicas que calçam, que subsidiam o que nós estamos aqui falando. A primeira questão dentro dessa ótica, dessa perspectiva que nós queremos esclarecer e colocar aqui para todos, é a pergunta que se faz. Essa pergunta, ela gera muitas discussões, pastor Marcos? A pergunta é, por quem Jesus morreu? Por quem Jesus morreu? E por que esta pergunta é feita? Esta pergunta é feita num contexto em que surgem divergências doutrinárias sobre por quem de fato Jesus teria morrido, Nós temos uma corrente doutrinária que ensina que a expiação ela é limitada, que Jesus, pastor Marcos, teria morrido apenas por aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, e por essa razão a expiação de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela teria efeito apenas sobre estes eleitos. Daí eles chamam de expiação limitada. A outra corrente teológica, e que é bíblica, e muito mais bíblica do que teológica, aquela que faz parte da nossa confissão de fé das Assembleias de Deus no Brasil, é de que a expiação não é limitada. O nosso entendimento, a nossa exegese bíblica, nossa hermenêutica, é que a expiação, ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela tem efeitos ilimitados. Ou seja, a expiação de Cristo é ilimitada. O Senhor Jesus
morreu por todos. Qual é a base que muitos utilizam, né, pastor Marcos, para afirmar que a expiação é limitada? Na verdade, o texto ele é um tanto quanto forçado, né, a hermenêutica, a interpretação do texto, ela acaba sendo forçada para coadunar com aquilo que eles pensam. Exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 5, dizendo que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, né? Ali nós temos a expiação ilimitada muito clara. Jesus está falando que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Mas há textos em que eles concluem que todos ali, a expressão todos ali, são todos os eleitos. E aí onde está o perigo da interpretação. E todas as outras passagens bíblicas em que a palavra de Deus está garantindo muito claramente a expiação ilimitada, eles interpretam como sendo um entendimento restritivo de que Jesus está falando ali de todos os eleitos, apenas todos os eleitos. Mas nós sabemos que a eleição ela é com base na presciência de Deus, e a presciência de Deus é o ato de Deus conhecer de antemão todos aqueles que creriam no sacrifício do seu Filho Jesus, se arrependeriam dos seus pecados e, o mais importante, perseverariam na fé. Isso é o que nós entendemos por eleição com base na presciência de Deus. Aqui envolveria também, pastor Marcos, uma outra doutrina que o autor não fez questão de colocar, porque é um outro ponto de vista, que era a questão da dupla predestinação. É um assunto que a gente discutiu já em outro momento. Mas basicamente é isso. Nós temos um entendimento de que a expiação é limitada, ou seja, que a morte de Jesus seria apenas pelos eleitos, e nós temos o entendimento que nós adotamos como bíblico de que a expiação ela é ilimitada. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos os homens, por todos os pecadores. E existem muitos textos que nós poderíamos citar aqui. O próprio João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mundo ali, conforme muito bem colocou o pastor Alec na sua fala inicial, mundo ali não é nem o sistema pecaminoso e nem o mundo físico, o geofísico. Mundo ali são as pessoas. Portanto, Cristo, Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou todas as pessoas, não apenas os eleitos, que deu o seu Filho unigênito, não apenas pelos eleitos, mas por todas as pessoas. Fica muito claro o texto que a expiação ela é ilimitada. Traga também a sua colaboração em relação a esse tema que é muito importante, né, evangelista? Pastor Marcos, pastor Epaminondas, talvez nós, neste momento, nós alcançamos o ponto auge da nossa lição, que trata sobre o evangelismo. Se você compreendeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos assiste, você percebeu que nós estamos inseridos, eu me refiro, eu, o senhor pastor Epaminondas, o senhor pastor Marcos Melo, nós estamos inseridos dentro desse sistema da expiação ilimitada. Compreendendo isso, eu digo, nós fomos alcançados pelo processo da expiação. Ela é ilimitada, é para todos. Qual é a conclusão que eu tenho disso? É a mais importante, talvez, da nossa lição de hoje. Chama atenção para a nossa responsabilidade. Se eu creio na doutrina da expiação ilimitada, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é para alcançar a todos, eu creio fielmente de que a partir deste momento em que nós recebemos essa bênção, surge para nós a responsabilidade de difusão evangelística e de difundir o Evangelho
por todos os cantos do planeta Terra. Então, quando eu analiso esse texto, esse processo aqui, eu analiso dessa forma, meu irmão. Se Deus me alcançou através do seu processo salvífico, através dessa ilimitação da expiação, a partir de agora, eu, como crente no Senhor Jesus, assumo a responsabilidade de que, com felicidade, com alegria no coração, levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam. Só para corroborar o texto que o pastor Epaminondas leu e as suas explanações, nós temos também aqui 1 João 4,14, que diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Mais uma vez o texto bíblico vem, corrobora conosco, chancelando e dizendo: o Senhor Jesus, ele veio para todo mundo, para toda a terra, para todos os crentes, para a sua igreja aqui na terra. Esse é o nosso comentário, nós acrescentamos. Maravilha. Há um texto que eu quero trazer para nós, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, também ainda de João na primeira carta, no capítulo 2, versículo 1 e 2, é muito claro, ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se ele parasse aqui, diríamos que seria expiação limitado, pastor Epaminondas? E ele continua: e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, a escritura é muito clara. E quando vocês dois estavam falando aqui, nobres colegas, eu fiz uma conjectura, pastor Epaminondas, me corrija se eu estiver errado. Eu comparo, então, esse sacrifício a um pagamento, digamos, o pagamento de uma passagem, alguém que vai fazer uma viagem. Alguém vai lá e paga por ele essa passagem, diz: olha, a passagem sua para você ir, digamos, para Brasília, está paga. E deixa à sua disposição. E diz: olha, retire o bilhete lá e faça a viagem. E aí você não retira o bilhete, você opta em não fazer aquela viagem, mas a viagem foi paga. Ela está paga. Assim é a salvação. Foi paga por Jesus, o sacrifício foi feito. A resposta do ser humano é que pode ser sim e pode ser não. A resposta que Deus quer de você e de mim é que seja sim. É que você, através do livre-arbítrio, você diga: eu aceito a Cristo como meu Salvador. Eu recebo como Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Porque, pastor Epaminondas, era esta resposta que as pessoas davam quando os apóstolos pregavam, quando os discípulos pregavam, quando a igreja pregava. A Bíblia diz que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, ou seja, que respondiam, evangelista Wallace, a mensagem do Evangelho. Então a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, o crer pertence ao homem, essa opção. O Espírito Santo ele vai sempre falar o nosso coração através do Evangelho. E a resposta ela fica por nossa conta, não é isso, pastor Epaminondas? Exatamente, pastor Marcos. Vejam bem, é como que a doutrina da expiação limitada ela é incoerente. Vejam por quê. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, da primeira carta, olha só o que a Bíblia diz. E que Deus quer que todos os homens se salvem. Em Atos dos Apóstolos, Paulo pregando, ele diz que Deus quer que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Vejam a incongruência. Como é que Deus quer que todos os homens se salvem, ou que todos se arrependam, mas não lhes proporciona a oportunidade de serem salvos? Portanto, queridos, vejam que Deus, ele deseja, ele quer, ele anela que todos os homens sejam salvos, que se arrependam. É fato que nem todos serão salvos, mas não o serão porque rejeitarão a mensagem, porque rejeitaram a mensagem, porque não responderam positivamente ao chamado de Deus para a salvação. Em Ezequiel, capítulo de número 18, pastor Marcos, evangelista Wallace,
Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por consequência, Deus não, de modo algum, predestinou as pessoas para o inferno. A predestinação ela é em Cristo e para o céu. Evidentemente, repito, as pessoas, por não responderem ao chamado, por não responderem à mensagem do Evangelho, por recusarem arrependerem-se dos seus pecados, não terão a vida eterna. Mas Deus quer que todos os homens se arrependam. E é por esta razão que a igreja está pregando há mais de 2000 anos. Ela continuará pregando a mensagem de salvação a todos os pecadores, para que todos os pecadores ouçam o Evangelho. E lá no juízo, pastor Marcos, não digam, nós não ouvimos a mensagem do Evangelho. Muito forte e muita grande a responsabilidade que nós como igreja temos de anunciar o Evangelho de Cristo. Eu quero ler um texto para a gente já caminhar para o intervalo, evangelista Wallach, que está aqui em Romanos capítulo 10. Esse texto é muito claro e assim muito forte. Paulo escrevendo aos Romanos, você pode acompanhar conosco aí na sua Bíblia também, querido amigo e irmão. Capítulo 10, a partir do versículo 8 diz: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Esse texto é forte, porque ele fala com o ser humano, com o homem, né, evangelista Wallach, a respeito dessa importância da decisão dele, mas ele fala com a igreja, fala conosco também. Como crerão? E aqui, nesse momento, esse canal ele é uma agência também, não é, pastores? Uma agência de Deus, que está chegando até você para dizer: se aproxime de Deus, volte para Deus, porque o sacrifício já foi pago pelos seus pecados. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é essa ponte que liga o homem a Deus. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, em Cristo, os seus pecados são perdoados e você volta à comunhão com o Pai. Não sei o que você está passando, talvez passando um momento difícil na sua vida, quem sabe vivenciando dores, lágrimas, perdas terríveis, sofrimentos, separação de entes queridos, doenças, muita coisa te afligindo. Mas em Cristo você encontra abrigo. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Jesus está bem presente de você. Receba-o como seu Senhor, receba-o como seu Salvador, aonde você estiver, e não importa como você esteja. Não é você quem vai pagar, Jesus já pagou. Quando Ele deu o brado naquela cruz, dizendo ao pastor Epaminondas: está pago, né? Está feito, está consumado, tetelestai, né? É assim que os pregadores dizem: está pago, está feito. Queridos, a salvação é gratuita, é um dom gratuito de Deus, a vida eterna, mas ela é em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos falando de evangelização, já para falar um pouco sobre a evangelização na prática e, sobretudo, falando sobre missão urbana. Não saia daí, nós já voltamos.